Bom, gente, nossa aula de hoje é de progressão geométrica, né? Bom, a progressão geométrica é aquela sequência onde de um termo para o outro você vai multiplicando uma razão. Você já deve ter visto, né? Se você não viu, fica aqui o convite, a aula de progressão aritmética, as aulas de progressão aritmética. A progressão aritmética é uma sequência numérica onde de um termo para o outro você vai somando um determinado valor. Aquilo é a razão da PA. Para a gente aqui na PG, né, na progressão geométrica, também vai ter a razão. Tá? A diferença é que agora a razão é um número que você vai multiplicando. Tem gente que acha, gente, que às vezes você não multiplica não, você divide. Não, quando a gente fala que dividir, né, entre aspas, é quando a gente está multiplicando por uma fração, aí a gente acaba dividindo o número, tá? Mas a gente, de forma geral, fala que a PG a gente tem uma razão que vai multiplicando, tá? O próximo termo é sempre o anterior vezes essa razão. E aí, gente, tem a primeira coisa, ó. Já dei a deixa aqui para vocês, né? O que tem em comum PA, PG e o seu companheiro, a sua companheira? Tu já imaginou, né? Já ambos, né? Tem sempre razão. Né? Então, pausa. Tu riu? Não, eu sei que tu não riu. Então, foi uma pausa. Eu tenho que botar igual aquelas séries de humor que bate palma na hora da piada sem graça. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Cara, assim como na PA, né, o A1 é o primeiro termo, o A2 é o segundo termo, o A3 é o terceiro termo e assim vai indo até chegar no AN, que é o que a gente chama de último termo. O N é a quantidade de termos, né? A razão agora a gente convenciona chamar ela não mais de R, mas a gente chama de Q. A maioria dos livros você vai encontrar assim, né? E a razão a gente pode falar que é sempre um termo dividido pelo seu antecessor. Então, vamos definir aqui, ó, que é igual a A2 sobre A1. Poderia ser A3 sobre A2, A4 sobre A3, ou seja, é o seu termo dividido, aquele termo dividido pelo seu antecessor, ok? E aí, gente, o pessoal começou a perceber o seguinte, ó, o A2 era o A1 vezes Q elevado a 1. Olha aquela sacadinha, ó, igual da PA. Quando aqui tem um número, o expoente é ele menos 1. O A3, ó, era o A1 vezes Q ao quadrado. Né? O A4 era A1 vezes Q elevado ao cubo, esse número menos 1. E aí escreveram a fórmula, que é o tema da nossa aula, né? O termo geral da PG. AN, opa, aqui está elevado a N, não é assim não, tá, gente? É AN. Aqui, ó, AN, o N fica aqui embaixo. AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, tá? Bom, classificação da PG. A PG pode ser crescente, decrescente. Né? Só tu olhar ali se os termos, né, de um para o outro estão crescendo, está, né, tá aumentando aquela PG, ela é crescente. Se está decrescendo, decrescente. É bem intuitivo. Né? Agora, o que seria uma PG estacionária? Bom, estacionária, gente, é toda vez que a razão é 1. Quando a razão é 1, né, ela é estacionária. E PG alternante. Alternante é que fica trocando sinal. Ora o elemento é negativo, ora ele é positivo. Ou começa, né? Começa negativo e vai positivo, e fica alternando, né? Ou começa positivo e vai negativo. Quando que isso ocorre? Toda vez que a razão é um número negativo. Aí a gente tem essa alternante. Bom, nas questões a gente vai ver isso, tá? Peguei aqui dois exemplos para a gente fazer, ó. Seguinte, determine o primeiro termo de uma PG com 6 elementos, onde a razão é 3, né? E o último elemento vale 1701. Vamos jogar na fórmula aqui, ó, AN, que eu tinha colocado errado aí. Ó, AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então vai ficar assim, ó. Deixa eu colocar a fórmula AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Vamos substituir, dar nome para eles, ó. Ele falou que o último termo é 1701. Eu vou trocar aqui, ó, 1701. O A1 é o primeiro termo. E quem é o primeiro termo? Eu não sei, justamente quem eu quero descobrir. Só que ele falou para mim que a razão é 3, ó. Então, a razão é 3. Como tem 6 elementos, aqui fica 6 menos 1. E aí ficou assim, ó, 1701 é igual a 1 vezes 3 elevado a 5. Quem lembra de potência aí, ó, 3 elevado a 5, gente, é a mesma coisa aqui.
3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 5 vezes assim, né? 3, 3, 3, 3. Bom, 3 vezes 3 é 9, vezes 3 é 27, vezes 3 é 81, vezes 3 dá 243. Então, 3 elevado à quinta é 243. Vai ficar assim, ó, 1701 é igual a 1 vezes 243. Como é que a gente termina? Ó? Esse 243 está multiplicando, né? Se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Então, joga para cá, ó, para a gente terminar a nossa questão. Ó, vamos deixar aqui destacado para depois você ver que isso era uma fórmula, né? Ó, vamos jogar para cá para a gente terminar a questão. Passa o 243 dividindo para o outro lado, ele estava multiplicando, ó. Vai ficar 1701 dividido por 243. Bom, galera, e aí é só efetuar essa divisão, né? Efetuando essa divisão ali, ó, 243 vezes 7, 1701 dividido por 243 vai dar 7. E tá lá, o primeiro termo é 7. Vamos sem perder tempo para essa segunda questão. Segundo exemplo que eu separei para vocês. Não percam, hein? Já vou dar um spoiler das próximas aulas. Temos que ver termo central. Na PG a gente tem duas fórmulas de soma e ainda tem o produto dos termos de uma PG. Então tudo isso a gente vai ver, beleza? Gente, uma PG de 8 termos tem A1 igual a 0,5. Então ele falou que o primeiro termo dessa PG é 0,5. E o último termo é igual a 64. E aí ele perguntou qual é a razão dessa PG. Joga na fórmula, no termo geral, sem mistério. Sem enrolação. AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Vou deixar destacado aqui. E é um conselho que eu te dou, né? Na hora aí que tu pegar para fazer a questão, destaca também, mesmo com lápis, né? Para tu ver aonde você está substituindo, separa bem, tenta ser organizado, gente. Às vezes a pressa, ela acaba atrapalhando muita gente e a gente sai colocando valores ali sem entender. Colocando a fórmula aqui, substituindo cada um, tu vai ver que vai encaixando uma coisa na outra. Ó, a N é o último termo, ele falou pra gente que é 64, então vai ficar aqui, 64 é igual a 1, primeiro termo, ele deu 0,5, ó, vezes Q, elevado a N menos 1. Ele não falou qual é a razão, você vai ter que descobrir, infelizmente. Então vai ficar assim, ó, Q elevado a 8 menos 1. Tá? E aí vai ficar assim, gente, eu vou passar o 0,5 para cá dividindo. Vai ser 64 dividido por 0,5. Isso aqui é igual a Q. 8 menos 1 é Q elevado a 7. Ó. Tudo bem? Gente, como é que eu termino essa conta então? Ó? Vamos jogar para cá. 64 dividido por 0,5. Tem gente, depois a gente vai ter aulas também da matemática básica, né? Para o pessoal que tem uma dificuldade em resolver contas assim. Por exemplo, divisão com número decimal. O que eu faço? Mas já vou dar uma dica para você. Tu coloca um zero do lado e anda uma casa com a vírgula. Então vira assim, ó, 640 dividido por 5. Isso aqui é igual a Q elevado a 7. Tá? E aí, gente, 640 dividido por 5, se eu pegar e efetuar a divisão, eu vou achar 128. É igual a Q elevado a 7. E aí, eu tenho que pensar no seguinte, ó, para a gente encerrar essa questão. Quando a gente tem assim um Q elevado a 7, né, a gente teria que pegar a raiz sétima do 128. Ou então pensar que número Q elevado a 7 dá 128. Pensa comigo, ó, 1 elevado a qualquer número dá 1. 2 elevado a 7. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. 64, 128, 2 elevado a 7. Então, eu percebi que esse Q, ó, tem que ser 2, porque é o 2 elevado a 7, que dá 128. De repente você está falando, Patrick, tem alguma outra forma de eu ver isso? Tem, se você decompor ele. Tá? Se eu pegar o cara ali e decompor, vou fazer aqui decompondo ele, para você ver como a gente também acha esse 2. Beleza, eu vou jogar aqui para você ver, para a gente encerrar essa questão.
Bom, de repente tu vai pensar, Patrick, eu não gostei não. 128, né? Igual aqui elevado a 7, será que eu tenho que ir chutando valores para ver qual que é elevado a 7 dá? Não gostei desse jeito. Tudo bem, irmão. Quem manda aqui é você, né? Tudo bem, irmão, irmã? Ó, não gostou? Não tem problema. O que a gente vai fazer? Vou pegar o 128, vou decompor ele. Decompor é... Muita gente fala, tirar MMC. Não, isso é decomposição em fatores primos, tá? Tu vai dividindo. Quer ver? Divide ele por 2. Vai dar 64. Por 2, ele é 32. Por 2, ele é 16. Por 2, ele é 8. Por 2, ele é 4. Por 2, ele é 2. Por 2, ele é 1. Então, ó, veja bem, o 128 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele é a mesma coisa que 2 elevado a 7. E aí você faz uma comparação agora, né? É uma equação exponencial, acaba sendo. Ficaria assim, ó, 128 é igual a Q elevado a 7, concorda comigo? E aí eu acabei de reparar que 128 é a mesma coisa que 2 elevado a 7. E aí comparando, na verdade, essas equações aqui, ó, o que eu tenho? Né? Só uma igualdade. Eu tenho o mesmo expoente, ó, as bases têm que ser iguais, tá? Elevado a 7 elevado a 7, então aqui ó, 2, o que também vale 2. Tudo bem, gente? Então é uma outra forma de você ver expoentes iguais ali, né? O expoente ímpar, então as bases têm que ser iguais. Tudo bem? Bom, galera, espero que tenham gostado. Assista aí os outros vídeos de PG. Valeu!